pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Jordi, aliado do presidente Jair Bolsonaro, protestou diante de decisão monocrática do ministro Edson Fachin, do STF, que vetou isenção de impostos para importação de armas. A isenção foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro e defendida nas redes sociais. Neste contexto, ele rebateu a deputada petista Érica Cocai. É curioso que ela falou a respeito de usurpar competência por parte do Executivo, mas se cala quando há usurpação de competência por parte do STF. Aliás, qual é o papel do STF? Qual deveria ser o papel do STF? Ademais, ele ressaltou: o STF é o guardião da Constituição, que deve garantir que as nossas leis e as políticas públicas adotadas no Brasil não sejam inconstitucionais. Esse é o papel do STF. Obviamente, há o princípio dos freios e contrapesos, que dispõe que cada um desses poderes deve estar interferindo quando um poder está exacerbando, está abusando, como acontece nitidamente por parte do STF. Dessa forma, ele qualificou Fachin como autoritário e o desafiou a se candidatar para a presidência da República. Mas veja só, o que aconteceu ontem, falando mais especificamente sobre aquela medida autoritária do Sr. Fachin. Ele usurpou uma competência do Executivo. Fachin, se o senhor quer ser presidente da República, candidate-se na próxima eleição. Ou então, se quiser legislar, candidate-se ao Legislativo, ao Congresso Nacional, ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputados. Assista. Então, portanto, nós estamos vencendo isso, o arbítrio. Esse arbítrio que faz com que o governo busque legislar, usurpando a função do poder legislativo através de resoluções, de portarias, de decretos. O governo que está açoitando a política de saúde mental, que é fruto da luta para superar os holocaustos brasileiros que os hospícios representam. Para fazer uso da palavra da tribuna, o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Eu ouvi atentamente a deputada que me antecedeu e curioso que ela falou a respeito de usurpar competência por parte do Executivo, mas se cala quando há usurpação de competência por parte do STF. Aliás, qual é o papel do STF? Qual deveria ser o papel do STF? A nossa Constituição, ela fala que os nossos poderes são independentes e harmônicos e cada um tem uma função. O Executivo, ele executa as políticas públicas, ele administra o país. O Legislativo, ele legisla, ele fiscaliza. E o STF é o guardião da Constituição, que deve garantir que as nossas leis, que as políticas públicas adotadas no Brasil, elas não sejam inconstitucionais. Esse é o papel do STF. E, obviamente, que há o princípio dos freios e contrapesos, em que cada um desses poderes deve estar interferindo quando um poder está se exacerbando, está abusando, como acontece nitidamente por parte do STF. Mas veja só, o que aconteceu ontem, mais especificamente, com relação àquela medida autoritária do senhor Fachin? Ele usurpou uma competência do Executivo, ele fez com que a redução de alíquota, aquela medida que o presidente Jair Bolsonaro tinha feito para zerar a alíquota de importação de armas, de pistolas e de revólveres importadas, obviamente, ela fosse revogada a pedido do Partido Socialista Brasileiro. E qual é a justificativa? A justificativa é de que isso estaria colocando em risco a sociedade. Uma verdadeira imbecilidade, uma burrice ou desonestidade. Porque, na verdade, o que se está fazendo é fazer com que o cidadão brasileiro que já tem garantia do porte, da posse ou os CACs, eles tenham que comprar da indústria nacional. Mas o que esperar desse cidadão que se chama Fachin? Ele foi o responsável, por exemplo, por impedir que no Rio de Janeiro as polícias pudessem operar, fazer suas operações durante a pandemia. E também é o responsável por fazer com que haja audiência de custódia para todos os tipos de prisões, também no Rio de Janeiro, estendeu também ao Ceará essa medida arbitrária. Bom,
acho que fica claro aqui que o papel do STF não é governar. Fachin, se o senhor quer ser presidência da República, candidate-se na próxima eleição. Ou então, se quiser relegislar, candidate-se ao Legislativo, ao Congresso Nacional, ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Obrigado. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa transmissão. Pessoal, eu não sei se vocês viram, acredito que a maioria já deve ter visto, com esse maior assinte, mais um dos assintes por parte do Judiciário, por parte do STF hoje. Como vocês viram hoje, o ministro Fachin, ele determinou a suspensão de uma portaria, aliás, de uma resolução da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior do governo Bolsonaro, em que zerava a alíquota para importação de armas e revólveres. E essa portaria, essa resolução, ela simplesmente tirava de 20%, que era a alíquota para importação de armas, de pistolas e revólveres, e zerava, facilitando o acesso para quem já tem posse, para quem tem porte, para quem é CAC, caçador, atirador e colecionador, para obter armas importadas. Isso foi na semana passada, foi motivo de grande comemoração por todos os armamentistas e por todos que defendem a legítima defesa, que defendem o direito do cidadão de portar ou possuir uma arma de fogo para sua proteção, para a proteção da sua família, ainda que hoje seja tão difícil termos acesso à arma de fogo no Brasil por conta de governos passados, como o governo PT, que instituiu no Brasil Nós hoje fomos surpreendidos por uma medida autoritária, mais uma medida autoritária do ministro Fachin. Ministro Fachin, que já tem protagonizado papéis lamentáveis no Brasil, em que ele viola a independência entre os poderes, em que ele usurpa as competências dos poderes. O ministro Fachin hoje, ele determinou a suspensão dessa medida do governo Bolsonaro, em que zerava as alíquotas, a pedido do PSB. O PSB fez uma ação pedindo que isso fosse revogado e ele suspendeu até que haja um julgamento do plenário do STF. E olha só o que ele determina na decisão dele, a decisão liminar. Ele fala que o risco de um aumento dramático da circulação de armas de fogo, motivado pela indução causada por fatores de ordem econômica, parece-me suficiente para que a projeção do decurso da ação justifique o deferimento da medida liminar. O que ele quis dizer? Que com a decisão do governo Bolsonaro, com essa medida do governo Bolsonaro em zerar a alíquota para importação, ou seja, pistolas e revólveres do estrangeiro, que não são fabricadas na indústria nacional, que com zerando a alíquota de importação para essas pistolas e revólveres importados, com isso haveria um aumento dramático de armas de fogo no Brasil. Olha que gênio! Esse cara é um imbecil, só falando assim. Porque o que está acontecendo? Hoje no Brasil, nós temos 20% de alíquota para importação de pistolas e revólveres. E o que acontece? O brasileiro, que é o meu caso, por exemplo, que sempre quis ter uma Glock, que vocês sabem é uma pistola austríaca, ele fica fadado a ter que adquirir pistolas e revólveres da indústria nacional, da Imbel, da Taurus, que inclusive eu tenho uma Taurus. Hoje a Taurus parece que não está dando tantos problemas, mas já deu muitos problemas no passado recente, em que ela efetuava disparo sozinho. Muitos policiais se machucaram. Então essas pistolas são mais baratas. Tem pistola aí, no meu caso eu comprei uma Taurus G2C de R$ 3.600. Uma Glock, por exemplo, ela está numa faixa aí em torno de 12 a 15 mil reais. Então você tirar
você zerar a alíquota de 20% faria com que reduzisse o valor. E quem já tem o porte, quem já tem a posse, quem já é CAC, poderia obter uma arma que é fabricada no exterior. Com isso, o que aconteceu? Com essa suspensão, essa decisão de gênio dele, em que ele diz que estaria protegendo a sociedade porque haveria um risco à sociedade com mais armas entrando no Brasil, na verdade o que acontece é que quem já tem direito a comprar armas está fadado a comprar armas da indústria nacional. Então só me dá, só me dá 3 possibilidades a pensar a respeito desse caso do Fachin. Ou ele é burro, que eu acredito que não seja, ou ele é desonesto, que é uma grande possibilidade, e aí a terceira já vem ligada à desonestidade. Ou ele está a serviço da indústria nacional de armas, ou ele está a serviço da Embel, a serviço da Taurus, para que não haja o aumento de compras de armas do exterior, para que que possam estar os brasileiros que têm acesso às armas de fogo, possam estar fadados a compras de armas de fogo da indústria nacional e mais nada. É isso que aconteceu. E vejam bem, quem que é o Fachin? Fachin, para quem não se lembra, ou para quem ainda não tem acesso às informações, eu tenho certeza que vocês sabem os fatos que eu vou dizer, mas não sabem muitas vezes quem é o responsável por esses fatos. O responsável pela atitude de gênio, digna de Brizola, em proibir que as polícias pudessem subir as favelas durante o período de fraudemia, foi o senhor Fachin. Fachin, ele proibiu que as polícias militares pudessem fazer operações nas favelas do Rio de Janeiro, fazendo com que a criminalidade aumentasse muito nas comunidades e nos entornos, fazendo com que houvesse a expansão cada vez maior dessas facções do Comando Vermelho, do TCP e diversas outras que têm crescido. Inclusive, tem reportagens falando sobre isso. Novos complexos estão sendo formados, inclusive o complexo de Israel, que recentemente foi criado por conta da ausência do Estado, da ausência da polícia nas comunidades, fazendo com que aumente o crime nessas áreas. Inclusive, ontem eu até postei a respeito de uma situação que aconteceu, aliás, foi hoje, no Morro do... Agora eu não estou me recordando, mas dá uma olhadinha na minha página que eu falo sobre isso. Existe um morro no Rio de Janeiro em que houve agora uma grande expansão do tráfico nessa comunidade, a ponto dos traficantes agora impedirem que os moradores possam alugar as suas casas, pedindo, aliás, mandando que os moradores dessa comunidade, obrigando que eles lavem as roupas deles, eles estão tomando banho nas casas desses moradores e cobrando taxas, e caso esses moradores não paguem, eles estão sendo expulsos de suas casas nessa comunidade, que eu não me recordo agora o nome, mas eu divulguei hoje na minha página. E tudo isso por conta da ação desse senhor que se chama Fachin, ministro do STF, lamentavelmente. Ele também é responsável, recentemente, por mais uma das decisões absurdas que ele tomou contra o Rio de Janeiro, em que ele determinou que as audiências de custódia, elas devem ser não só para as prisões em flagrante, mas para todas as prisões preventivas, prisões temporárias. Como vocês sabem, a audiência de custódia é esse instrumento bizarro a favor do desencarceramento, que ele é um desencarcerador, ele é uma pessoa que é alinhada com essa ideologia da desencarceração, o senhor Fachin. E ele determinou isso, que não só as prisões em flagrante devem ser sujeitas à audiência de custódia, que é quando o preso o cara é preso e depois ele tem que ser colocado em 48 horas, se não me engano, na frente de um juiz para ele determinar se a prisão é legal ou ilegal, e acaba muitas vezes soltando os criminosos, soltando vagabundos. E agora ele quer que toda prisão no Rio de Janeiro seja fadada a ter a questão da audiência de custódia, tanto as prisões preventivas quanto temporárias. Esse que é o Fachin. Eu acho que todo dia ele acorda pensando assim: como que eu posso fuder o brasileiro? Aliás, primeiro ele pensou assim, né? Eu quero ser governador do Rio. Como é que eu posso fuder o Carioca? Como é que eu posso fuder o Fluminense? E aí determinou que as polícias não deveriam mais subir às comunidades.
as favelas. Depois, ele determinou a audiência de custódia para todos os crimes no Rio de Janeiro. Para todos os crimes. E agora, mais uma vez, agora ele quer ser presidente e quer definir o que é apropriado para a política no Brasil, se intrometendo, se imiscuindo na competência do presidente da República, que tem essa autoridade para zerar alíquotas, para aumentar alíquotas, e ele vai definir que não, isso aqui pode gerar um bang-bang no Brasil, como se pudesse. Já acabei de trazer aqui todas as informações para vocês verem que, na verdade, o comércio de arma de fogo vai se manter o mesmo. Embora o governo Bolsonaro tenha tentado de todas as maneiras flexibilizar o modus operandi para aquisição de armas de fogo no Brasil, tanto para posse, para porte, para os CACs, e nós sabemos que está muito difícil como oposição que nós temos no Congresso Nacional e com um presidente da Câmara como o Rodrigo Maia que dificulta totalmente. Muitas vezes o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele busca melhorar as condições para quem já tem o acesso às armas de fogo, que é o caso dessa medida de zerar alíquotas para aquisição de armas importadas, de pistolas e revólveres. E aí, um camarada como esse que acha que pode, ele não teve um voto sequer e acha que pode ser presidente da República. E aí define que não e revoga essa decisão, suspende essa decisão até que seja votada em plenário, e aí fazendo com que quem já tem acesso tenha que comprar ainda da Embel, da Taurus, da indústria nacional, e não possa ter acesso às armas de fogo importadas. Esse aí que é o Fachin. E vale destacar, e aí vocês podem ver aí, procurem no Google uma reportagem de 2015 do jornal o Globo, quem é Fachin, antes dele ser ministro, coloquem aí, Fachin, amante, herança. Coloquem só isso no Google. Fachin, amante, herança. E aí vocês vão ver quem é o tipo de cara que é esse sujeito aí, Fachin. Ele defende que a amante possa ter direito à pensão, direito à herança. Isso antes dele ser ministro do STF. Ele foi indicado por Dilma. Ele defendia que a amante, ela deveria ter os mesmos direitos da mulher. Ou seja, ter direito à pensão, à herança, e é isso que esse sujeito, que acha que, sem um voto sequer, pode determinar o que é melhor para o Brasil. Não teve um voto, não tem nem votos de maioria nem de minoria, não teve nenhum. Mas ele julga que pode usurpar a competência do Legislativo, usurpar a competência do Executivo para definir políticas públicas para o Brasil. É esse cara. Enquanto nós não tivermos o projeto de lei 4754 de 2016 sendo votado no Congresso Nacional, esses descalabros, esses assins continuarão sendo perpetrados pela não tão Suprema Corte do Brasil. Para quem não sabe, o projeto de lei 4754 de 2016 é um projeto de lei que define crimes de responsabilidade para os ministros do STF que usurpem as competências do Legislativo e as competências do Executivo. Ou seja, ministro que susta decisões do Executivo, como essa feita hoje, incorre em crime de responsabilidade. Ministro que define como racismo, crime de homofobia, querendo legislar, usurpando a competência do Legislativo, comete crime de responsabilidade, de acordo com o projeto de lei 4754 de 2016. Mas enquanto tivermos o senhor Rodrigo Maia à frente da presidência da Câmara, projetos como esse não passarão, porque ele não é o político cotó, ele não é o político que não tem rabo preso. Então ele vai estar sempre defendendo, blindando esses camaradas que estão lá. Enquanto não tivermos também um presidente do Senado que é alinhado conosco, um presidente do Senado que não seja alinhado com os interesses espúrios da Suprema Corte, nós vamos continuar passando por questões como essa. Porque precisamos de um presidente do Senado que tenha coragem para pautar impeachment contra calhordas do STF que muitas vezes cometem esse tipo de abuso de autoridade, esses crimes de responsabilidade. Então, fica aqui meu desabafo, mas também já pensando na eleição de 2022, pessoal. Precisamos eleger cada vez mais pessoas alinhadas com isso, conservadores, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado.
Isso não pode nos deixar desanimar não, sabe? Porque realmente tá muito difícil de termos aí esse ideal. Precisamos de cada vez mais pessoas como nós no Congresso Nacional. Precisamos eleger um presidente do Senado que é alinhado com o nosso projeto e precisamos urgentemente pautar o projeto de lei 4754 que institui crime de responsabilidade para ministros do Supremo que usurpem as competências do Legislativo e do Executivo. Porque o que está acontecendo no Brasil é isso. Não tem democracia. Não existe democracia. Esses caras estão governando com uma canetada, sem ter nenhum voto sequer. Se vocês querem governar o Brasil, se vocês querem determinar o que é melhor para o brasileiro, se candidate. Mas não jogue a Constituição no lixo, não usurpe a competência. Parece que o parágrafo 1º do artigo 1º, aliás, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição foi revogado tacitamente, que diz que todo poder emana do povo, representado pelos seus representantes eleitos. Parece que isso foi revogado, porque parece que agora todo poder emana do STF. É isso que está parecendo para o brasileiro. Não dá mais, não dá mais. O cara se intrometer numa decisão, que é uma decisão do executivo, do chefe do executivo, em que ele define o que são alíquotas, quais alíquotas devem aumentar, quais alíquotas devem diminuir, e ele vai e se intromete dizendo que diminuir a alíquota para importação de arma de fogo coloca em risco a sociedade. Você não é burro para falar uma besteira dessa numa decisão como essa não, Fachin. Você é desonesto. Desonesto. Mas não sei a serviço de quem que está uma decisão como essa. Bom, pessoal, é isso. Realmente aqui, ó, STF vergonha. E não vou me calar não, eu estou muito tranquilo. Uso aqui a minha prerrogativa de deputado com imunidade parlamentar que me garante o artigo 53 da Constituição Federal. E fica aqui minha indignação com essa decisão canalha, absurda do senhor Fachin. Valeu, pessoal. Forte abraço.